Bom dia. Estamos iniciando essa live da Expressare para falar sobre ensino de inglês para crianças. Estou só aguardando a professora Tiane chegar, eu sou a professora Márcia, e nós já vamos dar início. Bom dia. Bom dia, good morning. Good Hello, morning. Tudo bem? tudo bem? Hello. Então, podemos Estamos aqui, iniciar? então, nessa manhã de segunda, feriado, mas estamos aqui com a nossa ideia de aula hoje para compartilhar com vocês. Então, nós somos a professora Tiane e a professora Márcia, da Expressário. Nós somos da Escola de Idiomas, Arte e Cultura. E nós trabalhamos com inglês e francês na educação infantil e para adultos, todas as faixas etárias. Então, hoje a gente vai compartilhar essa metodologia que a professora Márcia vai explicar para vocês agora, sobre o vocabulário de animais em inglês. Como a gente pode Isso. trabalhar. Então, é o vocabulário de animais, algumas ações, os sons dos animais utilizando música. Nessa música super conhecida da língua inglesa, que é o Old MacDonald Had a Farm. Então, como é que a gente inicia a abordagem com esse trabalho? A gente primeiro apresenta os animais. Então, eles vão, a gente vai lembrar ou apresentar o vocabulário dos animais. E do personagem do MacDonald, que na verdade na história é um Old MacDonald, então é um senhor, uma pessoa mais velha. Mas a ideia de trabalhar com as crianças até 6 anos é que eles não conseguem compreender exatamente personagens que são fora deles mesmos. Eles têm uma característica bastante individual ainda, que faz parte do desenvolvimento dessa faixa etária. Então a ideia é trazer um personagem que é próximo da faixa etária deles. Então nós podemos brincar que é um menino, que seria o MacDonald. E eles vão poder se identificar com esse fazendeiro. E aqui é um menino que está fazendo o personagem do fazendeiro. Então ele não é o fazendeiro. Ele é a criança brincando de. Então assim a gente já pode aproximar o faz de conta nesse ambiente já da criança. Isso tanto em casa, se a família quiser criar esse momento, como na escola, a gente com mais crianças, criando esses momentos com esse número maior de pessoas envolvidas. Então, cada um vai ser o MacDonald. Todos vão ser o personagem principal humano dessa história. E então a gente, para apresentar os personagens, nós podemos utilizar bichinhos de pelúcia, podemos utilizar fantoches. Aqui no caso eu tenho dedoches. Não sei se Eu tá boa ainda a conexão pra ti. Pra mim travou um pouco a imagem travou um aqui. pouquinho a Eu não tava tua te na minha. escutando. Não sei se. Voltou? Voltou. Agora Então a voltou. gente pode aprender, então retomando, a gente pode apresentar esses personagens como bichinhos de pelúcia, podem ser desenhos, podem ser outras formas, mas eu tenho aqui dedoches. Então eles podem ir entrando em cena, então que animal é esse? E a gente vai apresentar. Se eles já lembram, eles vão dizer. Se eles não lembram, a gente vai apresentar. É a cow. E assim a gente vai indo, apresentando todos que a gente planejou para o dia. Então, eu pensaria em no máximo 5 ou 6. Talvez a criança já pode ter algum na sua casa. O que, se for numa aula online, o que ela tiver em casa vale como trabalho também. Que a gente tem o duck, por Uhum. exemplo. A gente vai ter um outro animalzinho aqui que é o frog. O frog. Aham. Então, a gente trabalhando os dedoches. Poderiam ser brinquedos, aqui a gente tem o horse, por exemplo. Podem ser miniaturas, podem ser brinquedos maiores, brinquedos que fazem parte de um outro contexto, de outra brincadeira, não tem problema. Nós E aqui a gostamos gente muito tem o de rabbit. trabalhar com os brinquedos, né? Que já fazem parte do universo das crianças, né? Isso, então, eles Então vão eles ser se identificam personagens que vão estar bastante. brincando de fazenda nesse momento. Depois de apresentar todos os personagens, é hora da gente, então, estudar quais são os sons que eles fazem. Então, a gente tem uma diferença de sons entre português e inglês, que eles utilizam.
Mas também tem algumas coincidências, tipo a vaquinha vai ser mu, a grafia vai ser diferente, mas o som vai ser o mesmo. O patinho vai ser quack, quack. E o Uhum. frog vai ser ribbit, ribbit. Essa parte dos sons eles gostam bastante, né? Eles De gostam brincar. bastante, a gente pode explorar eles imitando, falando como faz o horse. Sempre utilizando as palavras, dependendo do grau de convivência que as crianças já têm com o inglês, a gente pode usar mais inglês ou não. Então a gente pode misturar, por exemplo, que som faz o horse? Então demonstra o animal e a gente brinca com o som dele. O horse é muito engraçado, pode ser só um sopro com os lábios. Então as crianças se divertem bastante. E isso acontece muito bem, tanto na aula ao vivo como na aula online. Nós estamos trabalhando agora nesse momento online e as respostas têm sido muito positivas. As crianças têm se envolvido, têm trazido seus animais. Por exemplo, Otiane, você tem mais alguns aí. Quais seriam os animais que você teria para apresentar? Então, eu tenho uma filha de 7 anos, né? Isso facilita bastante. Eu tenho aqui uma cat, né? Ó, o cat já seria miau. É Então é a a mesma música, né, coisa. o do McDonald's, ela é bem maleável, assim, né? A gente pode ir trocando os bichinhos, né? Na fazenda tem o cat, aí tem o cachorrinho aqui, Dog. o Então dog, são animais que fazem parte do cotidiano e podem tem estar mais na um aqui, fazenda também. que é a E a sheep. Chip, Sheep é a bem Chip. interessante, a ovelha, porque a gente em português brinca com as crianças com o som do mé, né? E em inglês eles utilizam ba. Então a gente pode fazer essas brincadeiras com as diferenças dos sons. E E o fato da gente incorporando estar os animais que as crianças tiverem trazido de casa para a escola, com os materiais que já tem na escola ou em casa, numa situação online, ou mesmo com a família em casa, utilizando esses brinquedos. Só depois de todo esse momento inicial que a gente entra na música. E a música é interessante porque ela é uma história. Ela é uma história que não tem conflito, é uma faixa etária que a gente não vai trabalhar com conflito, com uma narrativa muito complexa, mas a gente é uma história que existe uma fazenda e chegam e os animais estão lá e a gente vai ver os animais. A gente pode inventar, por exemplo, que os animais estão chegando. E aí nós temos ações de chegar. Então a gente pode começar a cantar a música trazendo o McDonald para a cena. Inicia. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow. E-I-E-I-O. With a moo-moo here and a moo-moo there. Here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo. E assim a gente começa a apresentar a música. Não é tão importante que as crianças saibam em detalhes o que é dito nessa música, palavra por palavra. É mais importante que elas ouçam e as palavras que são o nosso vocabulário de estudo, que elas sejam reconhecidas. Então, cow e mu é o que a gente está buscando. O restante é a sonoridade que vai aproximar a criança da língua. E assim a gente passa por todos os animais chegando, inclusive os animais que as crianças têm. A gente pode, por exemplo, se as crianças estão animadas ou se deu uma baixada na atenção, nós podemos perguntar: What animal do you want to see? Qual animal você quer ver? E aí você pode criar uma votação. é a The boa cow estratégia, or né? the duck? Então, who wants the cow, raise the hand. Então, a gente pode fazer uma votação. A gente também pode criar um suspense nesse momento. Uma surpresa. Qual animal que está chegando? What animal is arriving? Vamos contar até 3? 1, 2, 3. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he had a horse. Yay! E aí é uma surpresa. Então a gente vai criando elementos dramáticos que as crianças podem criar envolvimento. Então a gente vai sentindo quando está morrendo a atenção, e o escopo de atenção dessa faixa etária é muito curto, o que é normal, é natural. O nosso papel é como Sim. pescá-los de volta. Então a gente cria momentos em que
a gente chama novamente a atenção. Ou, por exemplo, agora o próximo que vai chegar é o rabbit. Vamos chamar o rabbit? Então, 1, 2, 3, rabbit! E as crianças, então, vão repetir esse vocabulário. E aí chega o rabbit na música. E qual é o som do rabbit? Ele não tem som. Então, aí fica em silêncio nessa hora. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a rabbit, E-I-E-I-O. With a here, a there, here, there, everywhere. E então a gente cria uma outra novidade nessa narrativa. O que é interessante da música nessa faixa etária, porque ela ajuda na atenção, ela tem são diversos pontos que a criança vai estar desenvolvendo, que é o som da melodia, o ritmo e o som das palavras. E com essas palavras, o sentido da história. Então, são várias coisas ao mesmo tempo, de uma maneira lúdica. E eu acho que esse é o ponto bem interessante. Então, transformar uma música numa história, com personagens, é algo que pode ser muito enriquecedor para esse momento de ensino de inglês. Ele é muito fácil de criar esse ambiente em casa com a família. Se a família tem interesse, tem algum conhecimento de inglês e gostaria de criar esse momento bilíngue, não é necessário ter muita fluência. Na internet tem muito material e a pronúncia pode ser vista, inclusive online. Então é uma questão de organizar esse momento e ter os materiais disponíveis, buscar esses materiais. Essa música ela tem também na internet, é muito em várias versões, e então a gente pode tocar a música, pode passar o vídeo da música, se está ao vivo com as crianças, pode criar uma roda. As crianças vão ser todas ao mesmo tempo os personagens, elas passam a ser o fazendeiro, depois passam a ser os personagens e fazem os barulhos. Então, ela se desdobra em vários momentos. Nós podemos ter 10 minutos de aula, nós podemos ter 30 minutos de aula, nós podemos ter 2 momentos de 30 minutos com essa temática, dependendo do tipo de exploração que a gente tem, que a gente busca. Então, criando esses pequenos elementos de dramaticidade para buscar a atenção novamente da criança, como chamar os animais, adivinhar qual animal vai chegar, contar até 3. Então a gente também trabalhando números. Dependendo da vivência que a gente já tem com aquele grupo, o que aquela criança já conhece, a gente pode aprofundar mais ou apresentar realmente o material pela primeira vez. Então, acho que ele é bem amplo. Os animais nos dão um tema muito rico para explorar nesse momento de entrar em contato com o inglês. Acredito que com o francês também seria interessante, né, Tiane? Não sei qual seria o teu ponto de vista sobre isso. Ele se amplia para o ensino de outras línguas também. Várias línguas, né? Essas metodologias se estendem independente da língua que está sendo trabalhada, né? Como eu trabalho com o francês também, então muitas das nossas metodologias são voltadas para o francês, mas podem ser adaptadas para o espanhol, para o italiano, para qualquer língua que esteja sendo ensinada, né? Então, nesse caso, a gente tem os farm animals. Os animals é um tema interessante, né, Márcia? Porque eles são divididos em vários, né? Tem os wild animals, tem os farm animals, daí tem os pets, né, que são os animais de casa. Sim, então, a gente tem várias sequências temáticas que a gente pode fazer, né? Então, só nesse contexto da fazenda, né, que é a farm, então no momento que a gente conta, né, são os farm animals, as crianças já reconhecem esses animais como sendo os animais do campo, a gente pode dividir em várias aulas, né, fazer várias sequências relacionadas ao mesmo tema. Então, por exemplo, a gente tinha agora a música, né? Mas depois nós teremos uma história,
E podemos fazer trabalhos com as crianças também, que vão se subdividir em atividades de avaliação. A gente chama de... Essa forma de avaliação é uma forma da gente perceber, né, como é que a criança está recebendo o nosso trabalho. Então, no momento em que a gente faz uma atividade em sala de aula, que eles recortam, que eles pintam, que eles dramatizam, né, coisas que eles fazem relacionadas ao trabalho que a gente está trazendo, nos dão a resposta de se esse conteúdo está sendo bem aproveitado, né? Se eles estão aprendendo esse vocabulário em inglês, como é que eles estão interagindo, né, na língua que a gente está se propondo a trabalhar. Acho que o ponto-chave da nossa abordagem é trazer, oferecer o vocabulário, os materiais, depois criar frases que as crianças possam, então, começar a realmente vivenciar a língua, mas é trazer para a brincadeira, para esse momento lúdico, utilizar materiais que são próximos das crianças, como brinquedos, animações, questão dos mais que já tem condições, pintura, recorte, colagem, porque isso vai dando um significado ao uso do idioma, porque a criança não tem propriamente uma noção, aprender uma nova língua pode ser importante para a minha vida. Então, Exato. O importante é que faça parte, tenha uma lógica dentro dessa brincadeira, que ele possa sentir que aquilo faz parte desse contexto e então utilizar a língua simplesmente transitando de um código para outro. Então, num instante falando português, depois nesse instante está utilizando uma palavra em inglês para se referir e assim a comunicação vai acontecendo nas duas línguas, que é uma característica do bilinguismo. Ele acontece naturalmente a partir da utilização real daquele vocabulário numa outra língua. Então, a gente está criando em uma situação bem controlada, uma situação de sala de aula ou mesmo em família, para que esse estímulo aconteça, para que essa utilização realmente aconteça. Então, por isso a metodologia precisa ser pensada. Então, não é simplesmente uma brincadeira como seria uma brincadeira sob a ótica da criança. É uma brincadeira dirigida, em que a gente primeiro apresenta o vocabulário com os animais, depois a gente apresenta, por exemplo, nesse caso de hoje, os sons que os animais fazem, elementos surpresa, como animais que não fazem som, e então utiliza a música. Uma música que tem uma narrativa, como no caso dessa do Old MacDonald, que é uma narrativa sem conflito. Enfim, os animais vão sendo apresentados, mas existe uma ação. O MacDonald tinha uma fazenda. E nessa fazenda tem diversos animais. Então a gente vai apresentando um por um e apresenta os sons dos animais. Então a gente também criando elementos surpresa dentro dessa narrativa para capturar a atenção novamente da criança que vai se dispersando. A gente consegue ter um aproveitamento bem interessante, inclusive nos momentos online, em que a gente está distante, de certa forma, fisicamente distante, mas próximo, se a gente conseguir utilizar uma metodologia que vai gerar uma ação lá daquele outro lado. Então, se a criança tem os seus animais lá e eles, então, têm um nome nessa outra língua e eles fazem um som que pode ser parecido com o que a gente utiliza em português, mas em alguns casos é diferente. Então, eles vão estar se aproximando de toda essa técnica e vivenciando. Então, o papel dos pais é importante também nesse momento online, porque eles vão estar percebendo, talvez uma chance única que a gente tem como educadora, de compartilhar com as famílias como esse trabalho é feito. Então, porque os pais como é que eu vou explicar? Eles têm eles brincam, existe uma brincadeira, existe uma abordagem de vivência na família sobre uma série de coisas que são educativas, mas é a chance que a gente tem de demonstrar como que isso pode ser feito de uma outra forma, com uma técnica pedagógica dirigida. E isso é uma dúvida que os pais têm. Eu sei como mãe também, o quanto que a gente aprende vendo outros professores dando aula. E isso é muito enriquecedor para a família,
porque a família passa a incorporar esse tipo de abordagem e, dependendo do interesse dos pais, isso pode gerar ambientes bilíngues em casa que vão fazer a diferença na vida educacional daquela família, daquela criança, daquelas crianças. Então, isso é muito recompensador a gente poder estar tendo esse momento de entrar na casa das pessoas e vivenciar isso em conjunto com as famílias. Então, tem muitas famílias que não têm esse tempo, não têm esse interesse, mas aqueles que têm estão conseguindo aproveitar muito esse momento online para estar perto da escola, estar perto da pedagogia. Então, é bastante enriquecedor mesmo. Muitas vezes, como pais, pode-se ter a impressão de que é difícil, né, ensinar outra língua em casa, ou até mesmo, né, trabalhar com a criança alguma questão da escola. Ah, como vai ser complicado, né? Mas às vezes, então, com poucos recursos, né? Muitas vezes, olhando para os brinquedos das crianças, olhando para os livros que elas têm, né, a gente consegue, a partir, né, do auxílio de professores que agora, nesse momento, estão fazendo muitos trabalhos online também, a gente consegue ter essa orientação, né, e aí conseguir brincar com as crianças em casa, né, isso gera uma aproximação maior nesse sentido afetivo também na aprendizagem, né. O Isso é muito vínculo importante. é muito importante, então a gente está tendo essa oportunidade única de rever a questão do vínculo na educação. E para nós, no momento, na vivência de professoras, estando online, o quanto que o vínculo aparece, ele realmente existe, apesar de ter essa distância física. Quanto isso pode ser construído. Exatamente. Então, em conjunto com a família, muito mais do que no momento, entre aspas, normal que a gente tinha antes. Então, isso vai ser revisto e a gente vai realmente poder. Isso eu acho que não tem volta. A gente é um ganho que talvez a gente vá ter por um bom tempo, né? Essa forma que nós encontramos, né, de compartilhar, né, as nossas metodologias, uma forma de aproximação tanto com os professores, né, quanto com os pais em casa, de pensar em formas, né, de trabalhar com as línguas, com as crianças, e da gente poder contribuir, né, nesse processo, sugerir algumas histórias, algumas músicas, e perceber algumas questões que podem ser trabalhadas, né, de repente, o brinquedo não é só o brinquedo, né, o brinquedo tem possibilidades pedagógicas, né, então a gente, sabendo explorar isso, a gente pode conseguir várias questões interessantes com as crianças. Inclusive as narrativas que já Aprendizagem. estão dadas em livros ou em música, como no caso do exemplo de hoje, eles podem ser revistos e a gente pode ter uma história completamente nova a cada aula ou em cada momento em família. Então, podemos inclusive brincar que os animais trocam os seus sons e e isso então gera um elemento de humor dentro da metodologia. Então, eu como professora, como mãe, vou chegar lá e o horse quack quack. Então a gente pode ir multiplicando as formas de abordar, porque não é quack quack. Qual é? Qual é o som do horse? E o quack quack é som de que animal? E assim a gente vai fazendo perguntas e as crianças vão descobrindo as respostas a partir dessas perguntas. E quando eles chamam os animais, eles estão trazendo para o seu ambiente, para a sua imaginação, para a sua esfera de atenção. Então isso é muito rico. E não é simplesmente contar uma história e cantar a música, porque isso praticamente todas as pessoas têm condições de fazer. É como criar esse ambiente da música e da história com viés pedagógico, com um passo a passo, que a criança vai compreender e vai utilizar, vai viver aquele momento. E até, por que não, imaginar que aquele momento não é uma aula, que aquele momento é um momento de brincadeira. Que nós estamos brincando com essas regras e que é uma brincadeira, não é uma aula. Então, acho que isso é uma descoberta muito importante dentro da nossa vivência
que esse momento é o momento da brincadeira. E os que que têm idade de 5, 6 anos, vão dizer, teacher, a gente vai brincar da brincadeira dos animals de novo hoje? Então, não é uma aula a mais. Ele passa para esse momento com a ludicidade criada, a gente passa para o momento da brincadeira mesmo. Sim. Então, Claro que a interação com as crianças no presencial ela é muito maior, né? E aos poucos, quando tudo for melhorando, a gente vai tendo novamente esse contato. Mas esse momento nos está sendo proporcionada, né? Uma oportunidade também de vivenciar algumas experiências online, né? Como a Márcia falou. Então, no momento são presencial, coisas que vão inclusive, ser os animais... complementares, né? No momento presencial, inclusive, a gente pode ter os animais chegando pela porta. Então, a gente cria um drama, uma dramaticidade muito maior. Então, chega o Old MacDonald, está presente e os animais vão chegando. As crianças chamam, eles estão fora da porta da sala, por exemplo, e a gente entra com o animal. Então, isso cria um ambiente teatral riquíssimo para o escopo de atenção ir aumentando. E aquele vocabulário ficar na memória. Não através de um momento de decorar ou repetir, mas de viver. Então, acho que essa é a grande sacada para a gente poder aplicar essa metodologia em outros cenários, com outros vocabulários, outras histórias. Como a gente pode transformar isso em uma vivência e não em uma demonstração? É porque a vivência fica na memória, né? Nós estudamos, né? Participamos de alguns cursos que falam sobre neurociência, a questão da afetividade, né? Da vivência que fica na nossa memória, aquilo que a gente leva para a nossa vida. Então, muitas aulas que a gente se lembra da infância, teve alguma vivência, alguma coisa que a gente fez, né? A professora montou alguma encenação, a gente fez algum trabalho prático e isso ficou na nossa lembrança. E, consequentemente, aquilo que nós aprendemos também ficou com nós, né? Por mais tempo, com mais carinho, com mais afetividade. Né? E isso com as crianças é muito importante. A gente cria esse vínculo e aí também o vocabulário em inglês, aquilo que a gente quer ensinar, aquilo também vai ficar com elas, em função dessas vivências pedagógicas. Exatamente isso. Até já aconteceu em uma aula antes desse momento todo que a gente está vivenciando pela internet, de eu ter uma aula preparada, entrar na sala e as crianças e aquela brincadeira e eu tive que dar a mesma aula que foi dada anteriormente naquele dia de novo. Porque as crianças, não, mas eu quero aquele que vai entrar. Eu era bom dia, mamãe, alguma coisa assim, estava ensinando bom dia, good morning, good evening, good afternoon, good evening. E então eles precisaram vivenciar aquele momento de novo, porque aquilo estava pulsando ainda, uma semana depois. Não é um dia depois, é uma semana depois. Então essa repercussão a gente não tem muito bem ideia do tamanho dela. Mas a gente consegue ter algumas pistas quando as crianças, mas eu quero brincar daquela brincadeira de novo. E eles estão usando o vocabulário que foi ensinado, entre aspas, né? Porque a gente não, quando a gente pensa em ensino, às vezes a gente pensa, foi demonstrado, foi memorizado. Mas ele é demonstrado e memorizado de uma outra forma. E a gente vai mediando a brincadeira, dirigindo pedagogicamente o percurso para que eles possam ter um melhor aproveitamento de uma observação mais detalhada. Então, isso pode acontecer também. Então, talvez a gente tenha que reviver a história do Old MacDonald várias vezes para poder criar essa memória. Mas esse reviver é sempre novo, porque a brincadeira, quando ela é brincada novamente, ela tem os elementos do agora. E eles são insubstituíveis, porque eles vão ter uma novidade. E a criança nessa faixa etária, ela tem muito o de novo, de novo. Vamos fazer isso de novo. E esse de novo é às vezes 15 vezes, 20. Quantos filmes as crianças não assistem de novo e têm os seus desenhos favoritos, seus animais favoritos. Então, como criar esses favoritos de uma forma pedagógica? Observando aquele grupo, observando aquela criança e entrando no seu universo. E a partir
dessa percepção nossa como educadores, nós podemos ter um aproveitamento muito maior das nossas propostas. Então, acho que tudo isso é Exatamente. muito relevante, muito E importante. a criatividade é um elemento muito importante, né, para o professor, porque cada professor pode ter uma ideia diferente para complementar, né, aquela questão que ele está querendo trabalhar, né? Nós trazemos essa nossa ideia de trabalhar com a música, mostrando os personagens, utilizando brinquedos. Outro professor pode ter outra situação, né, em que ele queira aproveitar o seu espaço diferente, queira mostrar imagens, queira fazer algum material com as crianças. Isso é muito individual, né? Cada professor vai poder aplicar a sua criatividade tendo em mente, né, o objetivo, né, da aula, quais são aqueles vocabulários que eu quero ensinar, né? Se eu não perco de vista aquele vocabulário que eu estou querendo trabalhar, né, que eu estou querendo que a criança entre em contato, se eu tenho essa questão, né, bem presente da língua nova que eu estou querendo trazer, eu posso brincar com esses elementos, né? Posso trazer novas situações. E aí as situações podem ser adaptadas e ideias novas pedagógicas, né, podem surgir também. Então essas são Isso são, sugestões nossas, né? essas nossas abordagens, elas vêm muito da nossa história, como eu, como artista de teatro, e a Tiane, com todo o envolvimento que ela tem com a literatura. Então, isso vem do nosso, da nossa maneira de ser, de agir no mundo. Mas cada professor vai ter o seu ponto forte. E é com ele que vai ser criada essa abordagem, com o seu ponto forte. Algumas as técnicas servem para, que nós estamos compartilhando hoje, inclusive, servem para enriquecer esse momento de cada um, de cada professor com a sua individualidade. É porque às vezes a gente precisa de um ponto inicial, né? Às vezes a gente tem alguma dificuldade em encontrar um material. Nós, né, no começo, no trabalho com crianças, pensávamos, ah, a escola não tem livro, não tem problema, né? Vamos buscar os nossos livros. Aí, a partir de uma música, a gente já tem uma ideia de fazer uma outra história com as crianças. E acho que esse ponto inicial é importante, né? Às vezes, uma sugestão de um outro professor que a gente complementa. Então, muitas vezes, essa criatividade aflora de coisas que vêm sendo sugeridas, né? E acho que essa troca de ideias é importante, né? Muitas vezes o trabalho do professor é muito solitário na escola, né? Então, no momento em que ele tem contato com outros professores, que ele troca ideias, ele vai conseguir também adaptar novas sugestões de atividades, né? E isso que é o legal do nosso trabalho, assim, acho que é bem Por isso a importante. gente tem esse desejo de criar esse espaço de compartilhar o que a gente tem visto e aplicado para poder criar esse ambiente de diálogo, porque às vezes o professor está muito desamparado, muito sozinho, e existem, às vezes, algumas ideias que são de fácil aplicação, que não exigem tanto material, e que com material em português mesmo a gente pode, ou que está disponível na internet, a gente pode criar vários desdobramentos e interessantes para serem aplicados em sala de aula. E aqui nessa oportunidade de compartilhar com vocês, inclusive não somente em sala de aula, na família, com seus filhos. Então os pais podem ter essa dedicação, esse momento, se tiverem interesse, de criar esse ambiente, uma rotina de vivência na outra língua. Então a gente tenta praticar isso aqui em casa, que eu tenho um filho de 6 anos. Então, quanto que esse exemplo repercute na vida deles. Eu acho bem importante. Claro que a gente sabe que não é fácil, né? Os pais têm os seus trabalhos, enfim, e é um momento diferente, né, na vida de todo mundo, que as atividades, né, acumularam para todos, né? Os pais estão se virando muitas vezes, né, para conseguir fazer as atividades da escola. Mas como a Márcia falou, né, no início é uma oportunidade, talvez, que a gente está tendo, né, de explorar um pouquinho esses livros das crianças, esses brinquedos, esse contato, né? Então, na medida do possível, assim, né? Se a gente puder aproveitar e quiser, né, fazer alguma atividade em casa, a gente está aqui para auxiliar em ideias, assim, né? Bom dia, Rosana, que entrou Boa agora, a tarde, Prof. Bia estava nos acompanhando também.
Bia lá da Escola Lúdica, né? Que a gente tem muito carinho, trabalha já há um tempo na escola, né? Sempre muito bem recebidos lá. E acho que é isso, né, Márcia? A gente vai, né, agora ao longo das semanas contribuir com mais metodologias, algumas aulas que a gente tem criado, né? E estamos à disposição de perguntas e contato online também. Nós estamos A também sempre gente, compartilhando os vídeos que a gente tem produzido durante essa época, que a gente tem trabalhado em nossas turmas. Então, estão sempre por aí, sendo divulgados. isso. Então hoje a gente quis falar da música, né? E aí a gente tem também, agora no finalzinho a gente vai falar do livro que a gente vai trabalhar na próxima live. Essa fala de usar um livro em português para trabalhar outros idiomas é muito importante. É verdade. Por que a gente começou com essa questão, né, Rosana? Porque muitas vezes as escolas não têm livros em inglês, né? A gente em casa às vezes não tem livros em inglês, mas a gente tem o conhecimento do inglês, né? A gente quer ensinar o inglês para as crianças, então a partir da temática de vocabulário que a gente quer trabalhar, é possível adaptar esses livros em português para o trabalho com o inglês, né? Então, quando a gente pensa assim, não tem material, de repente, se você pensar nos livros em português, essa quantidade de material triplica, né? Na verdade, eu tenho material. Inclusive, esse material que nós vamos trabalhar na próxima live, ele é em português. Se chama A História ao que a Joaninha ouviu. É um livro em português e a gente vai adaptar para o ensino de inglês. Então, a partir dessa aula que a gente trabalhou com a música, né, aqui vai ter os sons dos animais, a gente vai poder trabalhar, né, com a questão das crianças vendo o som dos animais. Então, é super possível a gente fazer um trabalho adaptado, né, das produções em português para o ensino das línguas. Exatamente, essa vai ser a temática da nossa próxima live, que tem ainda desdobra a questão dos animais e dos sons dos animais, utilizando exatamente um livro em português, com algumas ideias de como essa adaptação pode acontecer. Porque a gente tem, o professor às vezes ele é fluente para falar com essa faixa etária, para trabalhar com essa faixa etária, às vezes ele não é fluente na língua, mesmo não tendo a fluência, ainda é possível se criar muito material e muita vivência importante que vai trazer o bilinguismo para a sala de aula. Então a gente não precisa ficar estudar faz parte da nossa vida como educadores, mas a gente não precisa se travar pela falta de certos conhecimentos, porque há sempre o que trabalhar numa sala de aula. A gente está focando aqui na educação infantil, mas aí desdobraria isso para outras faixas etárias. Então a gente pode começar agora. Exatamente. Então, né, a vontade de buscar, que é importante. A gente vai explorando novos materiais à medida que a gente for compartilhando nossas ideias com vocês. Então, acho que a gente agradece, né? Márcia, não sei se quer falar mais alguma coisa. Acho Apesar que que a gente seria conversou isso. bastante hoje, né? Acho que a gente falou bastante coisas hoje. E a ideia é contribuir, né? Dialogar, trocar ideias. A gente sempre gostou muito de trabalhar com professores, né? Conhecer também metodologias de outros professores. Então, a gente está bem feliz com essa oportunidade, né? Que na verdade agora a gente começou com a pandemia com as lives, mas isso tende a continuar, né? O trabalho online segue e o presencial também, né? Na medida que for possível. Isso mesmo. Então gostaria de agradecer quem esteve com a gente e até a próxima, né? Então, tá, agradecemos a presença de vocês. Learning Now, parabéns meninas. Atividades bilíngues podem ser prazerosas para professores e alunos. É Obrigada, verdade. Então, Rosana. sigam nos acompanhando. O trabalho da Rosana também, maravilhoso, né? Sempre conversando com os professores. E agradecemos a presença, então, nesse feriado. Nós voltaremos com mais ideias. Até a próxima, Obrigada. então. Beijo. Tchau.